la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. São 481 episódios, Gabriel de Vaí. Eu tô cansado, não por causa dos 481 episódios, mas eu tô cansado da vida. Ah, tá. Começou em alto astral isso aqui, que beleza, né, cara? É muito bom já chegar dizendo que tá cansado. Aí o cara começa a ouvir isso aqui, sobra o que pra ele? Sobra o que pro Betinha, como dizem. Não, tô brincando. Mas, cara, estamos cansados, de fato. Mas é bom que temos aí, né, convidade maravilhosa, que fazia tempo que não vinha, né? Tipo aquele cara que botou o travesseiro, né? Ah, sim. Fazia muito tempo que não vinha. Eu tenho um certo ressentimento, eu tenho certos ciúmes, mas é assim, é o meu jeitinho de demonstrar amor. O fato é que nós não estamos nem um pouco cansados para dizer que é uma alegria estar com mais um Vira Casacas aqui, mais uma semana, mais um programa, vocês aí nos escutando, muito obrigado. Se esse aqui é o lugar mais legal da podosfera brasileira, é por sua causa. Então, Felipe, e a gente está, inclusive, dizendo que é por causa da galera, né? A gente vai elogiar para depois o quê? Dar trabalho, é claro. Como é que você pode fortalecer o Vira Casacas? Não pergunte o que o Vira Casacas pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo Vira Casacas. Então, você pode fortalecer de várias maneiras. Primeiro, compartilhando a gente, recomendando a gente, escutando a gente, indo lá nas plataformas que você gosta, né? Tem umas que não te merecem, mas você gosta delas também, e você vai lá e dá estrelinha, dá coraçãozinho, faz comentário, faz pergunta, vai lá, faz comprinhas lá pelos nossos links da Amazon ou do Careca, quando você quiser comprar alguma coisa, tá tudo no nosso site bonitinho, e quando alguém perguntar de um podcast, olha, eu queria ouvir tal coisa, lembra que o Felipe Abal acabou de falar, são 481 episódios da sequência normal, fora as colunas, fora tudo mais. É impossível não ter um Vira Casaca sobre um assunto que seja interessante, pertinente ou que seja o que você está querendo nesse momento. Esta é a primeira maneira que você pode apoiar o Vira Casacas. A segunda maneira é você ir lá em umapenca.com/viracasacas e fazer compras na nossa lojinha, ficar no estilo, ficar na estica, usar a camisa do Vira Casacas, mostrar para as pessoas na rua sem dizer uma palavra que você é elegante, inteligente, charmoso, sexy, né? Vale a pena e tudo mais. A terceira forma de apoiar o Vira Casacas é quando a gente disser que tem um artigo nosso para baixar, você vai lá e baixa. Felizmente, muitas pessoas fizeram isso. Felipe Abal, temo que nós temos o artigo mais downloadado do Brasil no mês de abril, hein? Que tal? Caramba, cara, é muita responsa, né? Muito obrigado todo mundo ali. Putz, a merda, assim, ó. Felicidade completa. Não, agora falando sério, cara, um número que comparado com um livro, um best-seller ou coisa parecida, claro que pode parecer diminuto, mas você achar um periódico, uma revista jurídica de um programa de pós-graduação que tem um artigo que em 2 semanas, né, chega a praticamente 2.000 downloads, né? Um único artigo, cara, é bastante coisa. Muito obrigado, Brasil, muito obrigado para todo mundo que nos deu essa força e, humildemente, da gente ganhou uma força também, porque teve uma tradução lá de muita qualidade que está agora gratuita, publicada para você aproveitar. Qual é a última, mas não menos, eu diria mais importante forma, Felipe Abal, da gente apoiar o Vira Casacas? Então, né, tu vê que o Gabriel de Vaí, ele viu que eu tô cansado, ele fez a mão da maior parte das formas, isso é parceria, né, cara? Mas você pode, você deve, por favor, faça isso, gente, por favor, please, né? Entra lá no apoia.se/viracasacas ou no Aurelo CC, ou entra agora, abre o aplicativo do seu celular ali, do seu banco, tá? E daí manda um pix para viracasacaspodcast@gmail.com, mas não um pix simples. Você manda um pix recorrente. Para todo mesinho, 5 pilinhas vir aqui pra gente, né? Ou lá no Apoia-se, já vai no seu cartão de crédito, na Aurelo vai no seu cartão também. 5 pilinhas por mês, assim, nos ajuda bastante. Tem galera para pagar, tem coisas para pagar, todo mundo merece, faz por merecer.
481 episódios, Gabriel Divan. R$5 por mês, né? E não é obrigado pagar pra ouvir. Você pode só ouvir. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo certinho. Mas se você dizer assim, ó, porra, os guris merecem, eu quero que eles continuem, esse é o jeito. This is the way. Aí nós vamos ver, né? Porque, assim, ó, pra quem tá na dificuldade, tudo bem, né? Tudo bem. Agora, se você tá gastando aí 20, 40, 62 reais, 135 reais, 492 reais com streaming que não presta, com um negócio lá de livro que você não lê, com coisa de filme que você não vê, né? Ou com bobajadas em geral aí, e você religiosamente ouve o Vira Casacas e gosta do Vira Casacas, então, pô, pelo amor de Deus, né? R$5 pro seu podcast de estimação, pro podcast que não te abandona, pro podcast que está aí. Nós temos quase 500 episódios. Depois a gente conversa, né, Felipe? O que a gente vai servir na festinha de 500 ali, né? Eu sou a favor de hamburgrinho. Tu prefere hamburgrinho ou cachorrinho? Cachorrinho. Eu gosto de cachorrinho, cara. Eu sabia que ia dar polêmica. Então, a gente vai discutir isso depois. Ó, é uma história aí de um número de anos que, enfim, né, não vale nem a pena falar, senão a gente vai começar a se deprimir mais ainda aqui, porque nós estamos velhos. Mas Vira Casacas está aí, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelo apoio que virá, né? A gente vai criar outra vinheta com a voz do Cristo do SBT ameaçando as pessoas aí. Eu acho que aí vai o pessoal ficar com medo e vai dar muitos reais. Enfim, temos um episódio incrível com ela, a senhora de todos os sortilégios, a princesa Jairme. E nós vamos para o episódio neste exato instante. Bora. Gabriel Divan, como é que você está? Oi, tudo bom, Felipe? Eu tô triste. Por quê? Pô, eu não sei o que aconteceu com o nosso querido amigo Orlando Calheiros, eu não sei se ele desapareceu, eu não sei se ele faleceu, porque tem uma pessoa que tá aqui falando conosco, né? Vai que os melhores amigos, de repente, né, não atenderam o telefonema, não sei. Porque rolou um oi sumida, assim, né? Não, mas eu tô preocupado, cara, porque o Orlando presta um grande serviço pra nós aí, todo mundo gosta do cara, conhece ele aí, é uma situação aí meio tensa aqui, né? Não sei, nós vamos entender, acho que nós vamos entender o que aconteceu, né? Jair, me arrependi, o que aconteceu que você apareceu aqui falar conosco? Eu tava com saudade de vocês, aí agora eu lembrei porque é que eu não aparecia mais. Os hosts desse podcast, eles só me humilham, só me maltratam. Entendeu? Eu não venho mais aqui. Eu já vim aqui quantas vezes? 6? 7? Não saberia dizer. Perdi a conta de vezes que eu vim aqui. A humilhação só vai aumentando, o bullying. Não, aqui não se nega várias coisas. Aqui se admite muita coisa no Vira Casa. Uma delas é o rancor, tá? E uma delas é o coração ferido. É isso? O ano não é Setembro Amarelo, é o ano amarelo. Em casa. Ai. Bom, você que está nos ouvindo aí já percebeu o que vai ser hoje, que nós juntos vamos matar a saudade de Jairme. E aí, conta pra gente aí, o que anda fazendo aí? Onde é que ele anda te levando, aquele cretino? Que filme vocês viram junto? Foi na nossa sorveteria que tu foi? Foi nessa sorveteria de vocês. Horrível, assim. Não, mas eu tava com ele, eu fui pro Rio, e aí eu ganhei de presente uma virose, uma cepa de influenza. Viu que eu agora entendi porque é que eu peguei, foi praga de vocês. Entendi tudo agora. E assim, me foi legal. A gente deu uns rolês assim, mas fora isso, quais são as novidades? Agora eu tenho um gato laranja. Da última vez que eu vim aqui, eu não tinha um gato laranja. Devia ter posto o nome dele de Chuck, que ele é o brinquedo assassino em forma de gato. Mas o nome dele é Logan. O Logan? Olha só que chique, é porque cara. Quando ele chegou, ele era amarelinho assim e arranhava tudo. Tudo igual o Wolverine. Mas se fosse da escola Abal de gatos, o nome dele ia ser, sei lá, João Henrique. João Henrique é um bom nome. Marcelo. Só põe nome dos gatos, tudo nome de gente. Não, as pessoas é que tem o nome de gatos. Né? Meus gatos têm nome de gatos. Tá certo. Tanto que é o nome é o gato Cláudio, o gato Jurandir, o gato Jefferson e a gata Diana. Né? Daí se as pessoas copiam, eu não tenho o que fazer. A vizinha já acha que eu falo sozinha aqui em casa. Eu fico fazendo live, trabalhando. Às vezes eu tô fazendo space e realmente quando eu tô fazendo space eu tô falando só. Mas quando eu tô trabalhando, não, é videochamada, né? A vizinha uma vez chegou e falou, eu achava que tu falava só, sabia? Depois é que eu entendi que tu tava trabalhando. Meu Deus, imagina se eu tenho um gato Cláudio, imagina se eu tenho um gato Antônio. Mas a pergunta que não quer calar, Jair, é assim, ó, me disseram que você está trabalhando em uma campanha.
agora para este ano, é verdade? Sim, gente, a gente vai votar. Vamos entrar com força no projeto do michelismo cultural. Michele Bolsonaro, como futura eita, meu Deus, perdão, Dilma. Segunda mulher presidenta da República, entendeu? Eu apaguei a Dilma da história sem querer, perdão, senhor. Mas a gente vai entrar com força no michelismo cultural, porque ela tá servindo entretenimento. Deus que me perdoe, senhor, tô me divertindo tanto com a cachorrada. Tanto. Por que eu me divirto com essas coisas? Existe alguma chance de Michele servir Kant? Quando ela já treta com os... É porque assim, ela passa uma energia, não sei vocês, assim, com todo respeito à audiência, pelo que eu vou falar, mas eu olho pra ela, eu fico pensando, se essa ninhada do Jair tivesse 5, 6, 7 anos, ela afogava na piscina. Ela passa essa vibe assim, que meu Deus, que coisa horrível, os três se afogaram na piscina ao mesmo tempo, pois é, ao mesmo tempo. Cara, enfim. Felipe Abal, brinde-nos aí com um arremedo de pauta, né, para que a gente já comece os trabalhos aqui, né, e siga entretendo nossos ouvintes agora com um certo norte na bússola. Cara, eu acho que a gente pode falar exatamente sobre essas tretas que estão rolando na direita, porque é assim, né, Jairme? Tem briga de um lado, tem briga de outro, tem Zema candidato, tem Caiado candidato, tem Flávio sem sobrenome candidato, mas eles estão, né, volta e meia rola, tretinha entre todos eles, e pior, só tem um detalhe nisso tudo que nos impede de rir com mais força, que é a questão das pesquisas eleitorais que chegam aí pra gente e diz que não vai ser fácil não. A gente já falava que não ia ser fácil, né, mas... Cada vez que sai mais uma, o negócio tá apertando. Eu não olho mais, não. Eu me aposentei. Não se aposentou. Vou deixar pra passar raiva em outubro. Eu vou deixar pra passar raiva em outubro. Se for pra passar raiva, você passa uma vez só. Entendeu? O negócio é assistir Big Brother, A Casa do Patrão. Deixa eu ver o que mais tem pra assistir. Só tem isso. Né? Não tem mais nada pra assistir que vá derreter seu cérebro. TikTok. Não dá pra ver TikTok porque agora... Um dos principais motores de engajamento, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas a pessoa ela quer vender um produto, e esse produto tem um público específico que é de direita. Geralmente são cursos, mentorias, que atraem pessoas com um poder aquisitivo maior, que tendem a votar nos balaios de bosta. Aí a pessoa começa a fazer conteúdo de comentário político, porque vai rolar engajamento e o público-alvo dela vai chegar lá e conhecer o produtinho dela. O percussor disso se chama Vaio da Havan. Pra quem não lembra, ele vivia fazendo isso. E agora tá espalhado por todo o Instagram, por todo o TikTok. Eu não aguento mais. Você tá lá vendo feliz um vídeo de um gatinho, aí você rola ver uma miserável falando um monte de besteira de política pra vender o curso dela de R$2.000. Não dá. É o chamado pântano, né? É o pântano. Eu acho que eu tenho uma pergunta pra gente começar a nortear a questão, até pra... inclusive aparentar o nosso episódio com os nossos 2 últimos aí, que foram um sucesso de público e crítica. Eu queria saber de vocês o seguinte, ó. Como é que a gente tenta separar o que é a chamada esquerda derrotista, ou esquerda melancólica, ou afetados pela melancolia de esquerda, daquela questão que essa sim verdadeiramente é realista, que é as pesquisas são algo em que se não pode confiar 100% a todo momento, a gente tem nelas uma coisa nas quais prestar muita atenção. E aí começa a acender um alerta no sentido de que, olha, o negócio tá ficando meio complicado. E aí chega a galera e diz assim, ó, isso aí não sei o que, Lula tem não sei quanto de aprovação, olha aí o não sei o que, olha o projeto não sei o que, olha o imposto, blá, blá, blá. Cara, uma coisa é tu ser fatalista, derrotista, alarmista, né, e tudo mais. Outra coisa é tu começar a perceber que a coisa realmente não tá limpa no horizonte, né? Tem nuvem no horizonte. E aí, como é que fica? Porque às vezes o cara fala uma coisa, vem uns lá dizendo assim, olha aí, ó, já vai perder, é o chorão, não sei o quê, assim não tem condições. Cara, né, de novo, lembrando as sábias palavras de Wendy Brown, né? O cara que é o melancólico, ele é um deprimido que pensa que é realista, mas nesse espacinho aí tem como ser realista, né? Tem como olhar para as coisas e ver quando elas precisam de cuidado. Então, quando eu souber, eu aviso pra vocês, porque atualmente a situação é a seguinte, ninguém pode falar nada, ninguém pode manifestar nada, que as pessoas, tá sendo derrotista, não sei o
quê. Gente, o Flávio fez a maior transferência de votos, assim, de intenção de voto, né? Ainda não são votos concretos. Recorde, assim, nunca foi visto na história, eu acho. Quem era o Flávio 6 meses atrás? Mostrou que o bolsonarismo ele não só tá muito vivo, mas ele tá disposto a desgraçar a vida da gente de novo. Ele tá vivo, ele tá articulado, ele tem uma força de comunicação, de articulação, assim, tremenda, e que a gente toda vez fica observando e fica, ai meu Deus, isso aí não vai adiantar nada. Eu já ouvi essa história em 2014, eu já ouvi essa história em 2018, 2022 eu não ouvi, porque em 2022 ele tava com a bola na mão, foi ótimo, foi maravilhoso. Mas, é fato, o candidato, que é o maior adversário do Lula nessa corrida, que também é o principal personagem para a derrocada da imagem do Bolsonaro, porque vamos retroceder. As primeiras crises do governo Bolsonaro começaram antes de ele sequer assumir a faixa. O caso COAF, né, caso das rachadinhas, começou em novembro, a divulgação do caso. E ele já subiu a rampa com essa cruz para carregar. Foi uma cruz que causou um desgaste tremendo na imagem dele, causou rupturas com aliados, causou abandono de pauta. Não sei se vocês lembram que eles tinham uma pauta muito engajada, que era a CPI da Lava Toga. E eles queriam fazer tudo isso. E aí, por conta do Flávio estar vulnerável, por conta do caso COAF, isso aí foi largado, né? Mesmo com toda essa bagagem, com todo o histórico de associação, eu vou botar suspeita aqui para jurídica, tá? Associação suspeita com milícia, né, e com todo tipo de coisa obscura, o Flávio tá vindo com um empate técnico e às vezes tá vindo superando o Lula dependendo da pesquisa. A pesquisa crava o resultado? Atualmente, com a dinâmica de comunicação, da dinâmica eleitoral, que está totalmente dinamizada porque vamos comparar. 15 anos atrás, quando a predominância era uma comunicação mais analógica, né, jornal, revista, televisão, a gente não tinha tanto tempo para absorver fato, nem tanto tempo para mudar de opinião. Assim, hoje, um dia você já muda o assunto, um dia você já muda o enquadramento da situação. Com tudo isso, Flávio a gente tá vendo a tendência de que a pesquisa tá apontando que ele é um rival pau a pau. Então, assim, eu não consigo julgar. Inclusive, eu tô nesse time, assim, dependendo do dia, quando eu acordo, eu fico, meu Deus do céu, será? Aí tem dia que eu não. A gente vai dar, por exemplo, saiu uma pesquisa recentemente sobre a eleição no Rio de Janeiro, que mostrou que a tendência lá, veja bem, no Rio de Janeiro, no estado do Flávio. O Flávio estava bem à frente numericamente e agora já está com empate técnico com o Lula. Ou seja, isso é uma boa notícia. Outra boa notícia, outro bom assunto que vem disso até agora, diferente de 2018, que se vocês acompanharam a eleição de 2018, a gente via aquele bloco que era assim uma coisa absurda, que a gente nunca, tanto é que a gente levou uma surra em 2018, não tem vergonha nenhuma de admitir isso, a gente apanhou para um caralho. Não existe mais aquele bloco. Ele tá desfeito, ele tá se esfarelando. Você vê gente abertamente, gente da família, inclusive, a gente vai falar disso, dando sinais de que é contra, a gente articulando contra aliado do Flávio por trás. A gente tá vendo briga com aliado estratégico importante, porque dessa vez, se em 2018 não tinha um projeto, 2026 muito menos. O que é o projeto dos bolsonaristas para 2026? A anistia do Bolsonaro, ponto. Só tem isso, mais nada. Só que o que acontece? Mesmo com tudo isso, o Flávio está se mostrando muito competitivo. Então, assim, eu sei que as pessoas ficam falando assim, não vamos vibrar derrota, não vamos ficar manifestando derrota com um pensamento quase mágico, mas a gente tem muito com que se preocupar, sim. A gente, ainda mais, só para finalizar, quando a gente acompanha que os índices, né, que normalmente definiriam a eleição, econômicos, sociais, estão com números bons, e isso não está se convertendo em transferência de voto. Então, assim, pelo amor de Deus, quando vocês souberem, me contem também, porque, pelo amor de Deus, socorro!
Não, mas eu acho que é bem por aí também, Divan, assim, ó, é que tem uma confusão muito grande, né? Como se quando tu diz que tu não pode ser melancólico, tu tem que ser um otimista irrefreável, assim, né? Então, não, tudo vai dar certo, a gente tem a figura do Lula, que é uma figura carismática, que é uma figura legal, então não se aplica a questão. Poxa, é bem pelo contrário, a Jair me falou um negócio que é muito interessante. O Lula não conseguiu transferir voto pro Haddad. E daí tu vai me dizer que o Flávio é mais carismático do que o Haddad? Não é. Eu acho, inclusive, isso é palpite meu, que quanto mais ele aparecer em debate, etc e tal, mais ele cai. É por causa que ele é muito ruim dessas coisas. Então a ideia do Flávio Bolsonaro, né, vamos dar sobrenome aqui que não é o Estadão pra gente ficar chamando só de Flávio, né? Mas a ideia dele é muito mais poderosa do que é ele próprio. Então, assim, eu acho que em debate, eu acho que quando for começar a aparecer a cara dele, ele vai piorar, porque ele é, dependendo do, né, se você for um otimista da família Bolsonaro, ele é o segundo melhor, e se você for um pessimista, ele é o segundo pior, né, porque ele não é tão burro quanto é o Jair Renan, que, pelo amor de Deus, aquele guri, coitadinho, né, ele brincou com chumbo na infância, com certeza. Agora, o Eduardo é mais capaz do que ele. Não te ouvi, Jair. Eu falei que ele não comeu banana, faltou potássio na formação dele. Alguma coisa faltou, né? Mas assim, ó, a gente tinha que estar com a mesma gana, e gana é uma coisa ótima para se ter, que a gente teve em 2022. De novo, né? O lance do tipo, mas em 2018 a luta foi ferrenha e coisa. Foi ferrenha, perdeu, não me adianta de absolutamente nada, né? Então a hora de acordar é bem cedinho para começar a fazer. Porque o que me impressiona, Divan, e agora eu largo a bola para ti, cara, é exatamente esse negócio do quê? Por que diabos que não tá se conseguindo converter em voto índices que são bons? É assustador esse tipo de coisa, cara. Tu vê assim, ó, desemprego. A questão do imposto de renda que eu achei, por exemplo, faço um meia-culpa aqui, eu achei que ia render. Né? Primeiro contra-cheque que caísse com o dinheirinho cheio, eu achei assim, ó, o pessoal vai gostar pra caramba. Não adiantou. A gente teve uma ondinha que veio muito bem, obrigado, mas já se desfez nesse negócio, né, de serem muito, muito, muito voláteis as coisas, que é a do apoio do Trump e do tarifaço, né, que deu muito ruim para eles, mas agora parece que o governo tá tentando utilizar esse negócio do ramagem, né, só que não vai pegar, né, gente, porque quem que é o ramagem? Sabe? Não vai pegar também. Então tá complicado, o que mais tem que fazer? Vai ser a 6x1? Não, e outra coisa, né, eu vou aproveitar também o que Jair me falou sobre a questão da anistia, porque esses caras não tinham plano. O plano era ir pro palanque e ficar falando aquela série de bobagens, aquele monte de merda autoconfirmatória, né, desse delírio em que eles vivem, né, e aí o cara fica lá governando o país como quem estava na campanha, fazendo pose de metralhadora e tirinho, não sei o quê, daí ele vai para um cercadinho, fala umas bobagens, e assim, vou dizer pela 28ª vez, né, se não fosse uma pandemia evidenciar de uma maneira tão desconcertante a incompetência do cara, ele estava reeleito, tá? Vamos lembrar de novo. Agora, o cara passa 4 anos sem absolutamente nenhum projeto que não seja a partir, sei lá do primeiro e parte do segundo ano, a partir dali, a única coisa que se falou e que se colocou e que se tentou fazer foi essa, até que no final foi um desespero total, a ponto do cara começar a fazer umas maluquices que renderam a prisão dele, né? Eu vou convocar os embaixadores para eu mostrar que a eleição vai ser fraudada se eu perder. Uma coisa, aliás, né, que na balança acontece nos Estados Unidos, acontece aqui, eu já diria que começa a acontecer o contrário, né? Eu acho que acontece no Brasil, acontece lá, porque agora já estão começando a dizer de novo, né, lá em cima que a eleição periga ser fraudulenta caso haja uma derrota, enfim, né, as do midterms ou coisa parecida, né? Mas olha só, essa questão é crucial, porque os caras, eles basicamente só falam numa coisa, é anistia, é libertar Bolsonaro, é comutar a pena, é tirar, né, as condenações, é recolocar ele num eventual plano de elegibilidade, ou seja, periga acontecer da gente estar cheio de coisas para mostrar, é claro, gente, tá longe do ideal, como tudo tá longe do ideal, sabe por quê? Porque o ideal é ideal, tá entendendo? O real é outra coisa. Não tô necessariamente passando pano, mas
para além de um monte de coisa que tá longe do ideal, tem outras coisas que são inclusive melhores que a encomenda. E aí a gente periga empatar, / ganhar por pouco, / vou bater na madeira aqui, ó, perder para uns caras cujo único plano é o seguinte: vou soltar papai, né? Enfim, cara, é um negócio assim, ó, é desastroso. Acho que daria pra pensar por aí. Ramagem, cara, vamos admitir um pouco, foi um fiascozinho pra nós, né? Porque durante um dia a galera ficou comemorando, tomou no cu, viu só, quem mandou apoiar o Ice e tal. Aí os próprios caras disseram, não, vamos estudar aqui a possibilidade desse cara ser asilado aqui. Eu não acho que não vai, mas igual a gente... Em minha defesa, o que acontece? Eu avisei a todo mundo, gente, eu acho que ele vai ser solto, porque ele deve ser araponga da CIA, deve estar tudo macumunado com os caras lá. E eu botei chapéu de alumínio total, tá? Essa fuga dele foi muito esquisita. E ele tá vivendo lá num luxo que não se justifica, assim. Ele tava fazendo o quê? Né? Ou ele tá recebendo dos caras, ele tá liberando lá, com o perdão da audiência do que eu tô falando. Mas é porque não tem outra explicação. Mas foi dito e feito. Deu um dia, não durou um dia preso. Né? Tá de caso com quem? Pois é aí que tá, Eu acho que esse papo, assim, você quer ficar explorando essas coisinhas, assim, pra poder dar a mini lacradinha de meio turno, eu acho bizarro, cara. Agora, tem que ver o que a gente pode usar e o que a gente pode realmente, né, botar em termos de, porra, pelo amor de Deus, cara, a coisa do imposto, né? Faz favor, cara, olha só, por mais que esteja toda uma turbulência aí, a gente vê que esses índices de aprovação, desaprovação, eles não oscilam muito e eles geralmente vão tendendo a ficar, né, pro lado bom. Eles vão cair pro lado bom do muro, né? Mas não é 82% que nem foi aquela vez. Cara, Lula 1 e Lula 2, que isso não acontece mais, sabe? É umas coisas que não dá para ter como parâmetro. Então, terminar com aprovação boa, mesmo nessas pesquisas que às vezes são esquisitas sobre vários aspectos, cara, é bom. Então tem coisa muito boa para mostrar, tem muita coisa para explorar aqui. E a gente precisa realmente achar qual é que bate, qual é que pega, né? Mas, cara, é um cenário que, olha, repito, para quem tá achando assim, não, isso vocês estão fazendo tempestade num copo d'água, cara, eu tô fazendo uma chuva de verão num copo d'água, periga virar uma chuva mais forte, daqui a pouco é aquelas que costumam alagar Porto Alegre. Agora, Jair, eu acho um negócio interessante disso que o Divan estava falando, que é o seguinte, ó. Eu acho que muito de 2018, por exemplo, a gente se ferrou porque a campanha foi meio baseada no negócio do eu não sou o Bolsonaro, né? Não vote no Bolsonaro, ele não, etc e tal, né? Essa campanha do Flávio, com uma pauta só da questão da anistia, e essa questão do eu não sou o Lula, periga dar ruim também pelo mesmo motivo, né? Então, tem um problema aqui que eu acho que é o seguinte, na campanha dele. Ele fala, eu não sou o Lula, mas ele também fala, não sou meu pai, eu sou um Bolsonaro que tomou vacina. Qual é a roupagem, qual é a ideia do Flávio aqui? Qual é a embalagem que estão pondo nele? Ele vai ser o Bolsonaro que a gente queria em 2018. Então ele vai ser o cara que vai ser pró-mercado, pró-reformas, pró-liberalismo, com pautas conservadoras, com defesa da moral, da família, e que não vai ser um completo surtado como a gente teve que aturar por 4 anos. Só que, aí voltando para 2018, né? As pessoas em 2018, elas sabiam de tudo que o Bolsonaro é. A gente falava, olha, misógino, é racista, ele é homofóbico, ele é tudo que não presta. Ele parece que chegou na loja, olha, você quer 3 defeitos? Ele fala, me dê 300. E ele saiu com todos, o pessoal votou nele mesmo assim, cara. Votou nele desse mesmo jeito. Só que dessa vez eu acho que tem uma pegada diferente, que é a seguinte, o Bolsonaro, você goste dele ou não, você aceite ele ou não como uma figura política legítima, ele é uma pessoa carismática. Ninguém mobiliza a massa como ele mobiliza sem ter um determinado tipo de carisma. Eu olho pra ele, eu sinto ojeriza, mas eu sei que tem gente que olha pra ele e se identifica com tudo. Do jeito de falar, do jeito de se movimentar, da piada grosseira que ele faz. O Flávio é nada disso. O Flávio não tem nada. O Flávio, ele é uma folha em branco, assim,
no pior sentido da palavra. Ele não é uma folha em branco que eu posso preencher com qualquer coisa. Ele é uma folha em branco que a caneta não risca. Não tem o que botar lá. Vou dar um exemplo aqui de uma fala que não é minha. É uma fala assim que eu achei uma das mais chocantes, que meio que desnudam o conflito lá na direita, que é uma notícia boa pra gente, porque eles estão numa desunião que é a nível de não faço questão de escondê-la. Não tô nem aí. Agostinho Fernandes, né? Damo de companhia da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, foi a um podcast que eu não lembro o nome, também não me interessa. Mas nesse podcast, ele falou de peito aberto, parecia que ele tava pondo tudo pra fora, assim. Ele falou, o Flávio não ganha, porque o Flávio não consegue se comunicar, ele não consegue se conectar com a dona de casa, ele não consegue se conectar com o cara na rua. Lembra das críticas que muita gente fazia ao Haddad em 2018? Uhum. Que era o perfil quadrado, Caxias, assim, que não dava liga, enquanto o Bolsonaro tava dando liga ali com muita gente, apesar de uma liga ser meio radioativa, porque era ligamento pelos absurdos. Mas, pro Agostinho, né, que eu acredito que quando ele fala isso, ele está servindo de porta-voz para sua amiga. Então, ele fala que não, ele não vai fazer conexão com dona de casa, ele não vai fazer conexão com as pessoas mais baixas, ele não tem carisma, ele não tem como, porque as pessoas não se adaptam a esse perfil coxinha, todo arrumadinho. Isso, de fato, vai ser muito explorado. Eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos que ele faz ele dançando no meio das convenções. Tu não viu? Olha, assim, ó, eu não sei se é uma moda importada, se tem alguma relação ou não, mas assim, como essa gente se deixa fotografar e filmar dançando mal, né? Assim, é um fenômeno, assim. Desde o Elon Musk tentando fazer um passo de ginástica lá, uma coisa parecida, até chegar nesse cara aí, ele parece aqueles bonecos, assim, que desinfla, assim, né? Um negócio meio... Bom, mas enfim. Não, mas assim, ele dançando no palco de um jeito todo desengonçado, de um jeito que pega mal até pra base dele. Como os jovens dizem, né? Cringe. Tem outra questão também que é a seguinte, o Flávio, ele vai vir com a abordagem de não sou meu pai, e nessa ele já começa a fazer concessões, digamos assim, que o pai dele não faria, que desmobiliza a base. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que a audiência vai achar meio triste, vai ficar assim, meu Deus, que horror, mas a pessoa é uma picareta, então ela que se foda. Existe uma candidata, que eu não vou falar o nome dela aqui, que é uma mulher trans, que ela se diz trans de direita, lá. Nisso, essa pessoa trans de direita falou assim, eu sou pré-candidata, porque agora tem uma série de trans de direita que querem se lançar para serem rivais da Erika Hilton. Não sei que surto é esse, mas está acontecendo, tá? Só que aí, quando ela fez esse post, né, o que é que os caras de direita estavam falando? O que é que os caras de direita estavam fazendo? Não era perfil pequeno não, tá? Se essa pessoa for candidata pelo PL, eu não vou votar. Essa pessoa, você entenda termos transfóbicos aqui que eu não vou reproduzir. Você ia nos comentários da postagem da pessoa, era daí pra baixo. Era um escracho que as pessoas da base não estão abertas a fazer essas concessões. E talvez o Flávio faça. Isso também tem a ver com o perfil político dele. Quando a pessoa fala que ele é um Bolsonaro vacinado, é porque dos filhos ele é o único que sabe conversar feito gente. Não que isso seja uma virtude, isso é uma obrigação, né, quando você é político, mas dos filhos ele é o único que sabe conversar feito gente. Gabriel Divan, o negócio tá feio, mas eu acho isso aí uma boa notícia, eu acho a comparação muito boa com essa campanha do Haddad, com o negócio de não conseguir se conectar, de novo, eu acho que ele tende a perder mais voto, quanto mais ele aparecer, mais ele vai perder. Olha, eu também concordo, que se ele ficar botando a cara, se ele ficar falando, se ele for... Bom, gente, nós estamos falando de um cara que foi fazer um debate uma vez e desmaiou e teve outros problemas, né? Então, assim, né, por favor, né, que fique claro a fraqueza do homem enquanto alguém que tenta chamar atenção, tenta cativar. Mas é aí que eu me refiro, né? Ele não cativa ninguém. Em compensação, ele tem essa transferência monstruosa porque, de novo, a galera, olha só o perigo, a galera que vota no papai,
A galera quer exatamente alguém da família, alguém que represente a mesma coisa, alguém que eventualmente grite os mesmos slogans. Em algum momento esse cara vai aparecer, né, fazendo aquelas coisas lá que só esses caras não notam que pega mal, né? Ele vai comer alguma farofa e vai, né, sujar a camisa, enfim, né? Eu me lembro do outro lá dando uma coletiva em cima de um bodyboard, né, de isopor, sei lá o quê. Mas enfim. Só que assim, ó, além de transferir muito voto, esse cara tem a pecha, ou tenta ter, ou tentará ter a pecha de ser, sabe aquilo que vocês queriam do outro lá? Pois é, eu vou fazer de fato. Então, alguém que não vai atrapalhar os negócios, porque Bolsonaro, além de tudo, era ruim, né? Cara, teve um dos barões da soja do Mato Grosso que falou que ia de Lula, porque o Bolsonaro é muito ruim pros negócios. Quer dizer, externalizou isso e conseguiu furar a barreira do seu entalar na garganta, do seu desgosto para exteriorizar isso. Deve ter tido mais gente, né? Apesar de que a gente sabe que o ódio que esse cara tem de qualquer coisa relacionada ao PT é quase mortal. Mas é isso, assim, ó. Meu medo é transferir votos de uma base inteira com alta intensidade e amealhar mais alguns, porque no final do governo Bolsonaro tinha muita gente que já estava, de certa maneira, sem convicção. Tinha gente que já estava falando com uma certa timidez, e eu estou falando de um número considerável, ainda que não vamos esquecer também, né? Porque a galera fala como se 22 fosse uma coisa assim, cara, foi por pouco. Foi por pouco, porque além de falcatrua, roubo, tentativa de fraude, tentativa de né, manipular a eleição de vários aspectos, teve sim muita atitude de voto no sentido ferrenho em favor do cara. Então, eu tenho um certo medo disso, né? Eu tenho medo de que a retenção de votos que esses caras têm seja muito grande, e eu talvez possa me preocupar um pouco com a possibilidade dele, né, angariar mais alguns. Agora, o problema reside para mim no fato de que esse cara se mostrar um completo imbecil, né, quando fala em debate ou coisa parecida, eu ainda acho, como vocês, que ele periga se desmantelar um pouquinho, ele periga perder alguma coisa. Mas eu não sei se isso importa tanto, assim, porque, de novo, né, cara, a força do Lula, né, do PT em geral, com o Lula à frente, é descomunal, tá? Mas a força do antipetismo também é descomunal, cara. E talvez, né, tendo à frente um cara. E aí vem essa questão, né, Jair? É uma folha em branco? É. Ou seja, né, dá para ficar apreensivo quanto a isso? Dá. Só que tem um porém também, né? É uma folha em branco no sentido de que talvez não seja uma folha que a gente reconheça absolutamente todos os erros e todas as coisas do outro lá, né? Então é um em branco que pode, de certa maneira, né, pode aparecer um rabisco de um jeito ou de outro ali, eu não sei, cara, eu fico meio temeroso. Mas a gente tem uma outra questão aqui, né? Essas candidaturas tipo Caiado, Zema, vocês acham que elas sustentam até o fim? E vocês acham que eles não colam tudo até o final, no mesmo tempo, pra ficar um megazord ali? Porque, cara, tudo bem, o Caiado é um dos caras mais orgulhosos do mundo, né? Esse cara perde pro Lula desde 89, né? Jair é jovem, né? É jovenzinho, né? Eu me lembro da eleição de 89, né? Claro, tá com a cutis maravilhosa, vocês não estão vendo aí, nós estamos, como sempre. Eu me lembro da eleição de 89 que tinha a propaganda do Caiado, assim, ele vinha num cavalo branco e fazia toda uma alusão ao príncipe chegando. Procurem isso aí nas internets aí, vocês. O Caiado num cavalo e tal. Tu vê, cara, passou, 40 anos, tá Caiado de novo na jogada, né? É um cara extremamente orgulhoso, ganhou muito poder nos últimos tempos, no seu estado ele é muito forte. O Zema, né, a gente debocha dele, mas é um governador reeleito com muita facilidade em Minas. Então não dá para descartar o eleitorado do cara. Então tem duas potências aí que podem realmente representar algo em termos de serem peças do tabuleiro importantes. Mas eu fico sempre imaginando o seguinte, vai ter um momento que todo mundo vai largar a candidatura e vai ir para cima junto com o Flávio, e seja o que Deus quiser, e aí, seja o que Deus quiser, literalmente. Será? Eu tô pensando aqui agora que a Dilma falou. Eu acho que não. Não, é que eu ia até complementar, Jair, que assim, ó, o Zema tá se fazendo de outsider, né? Ele tá botando, assim, o cara que agora, ele não é mais, né, dos de sempre, porque daí agora tu já tem a família Bolsonaro,
contra o Lula, que já é consolidado, e daí ele aparece e com aquela puta cara, assim, ele é muito escroto. Ele é muito escroto. Quando ele vai pra bater na pauta 6x1, assim, do tipo, então vai ter que descontar de salário o PL, né? Então vamos ter que reduzir a escala, mas daí reduz o salário. Vão se fuder, cara. Assim, ó, que raiva que eu tenho dessa gente, mas eu tenho, assim, uma raiva especial pelo Zema e o discursinho, né, outsider / sou um empresário e quero cuidar do país. Eu detesto ele. Esse perfilamento do candidato que é gestor é uma das maiores bizarrices, assim, que vem, né, dessa mentalidade de que, o cara fez a vida social, é um self-made man, ele não tem interesse no dinheiro do povo, então ele vai trabalhar, pelo amor de Deus. Essa era a campanha do Dória, em 2016. Só que, na boa, assim, pelo menos, eu faço uma consideração ao Dória pelo seguinte: se não fosse o Dória queimou o capital político dele todo, mas a gente tomou a Coronavac, né? Então, assim... Uma vez, eu acho que foi Fabrício Pontin que disse, e eu concordo com ele, viu? Num país normal, o Dória teria sido eleito em 2018. Num país normal, ele foi contra o governo federal, ele fez a Coronavac, ele apresentou, eu acho ele um bosta, isso aqui, concordo plenamente. Mas como político que se mostrou naquela época, é bizarro. 22? Não, em 22, isso. 22. Não, 22. Não, eu fiquei pensando. Me atrapalhei. Não, me atrapalhei nos anos aqui. Não, 22, pelo menos chegado no segundo. Ele seria super eleito. Não, e outra, vejam o que aconteceu com ele. Ele era, vocês lembram da chapa Bolsodória, né? E ele colou, a União Bolsodória. Também teve a União Sartonaro no Rio Grande do Sul. Né? Meu Deus, que lindo. Mas, lembra que o Dória colava em tudo do Bolsonaro, né? No início, né? Tentou, lógico, ali tinha uma estratégia eleitoral. Não tô querendo limpar a barra do Dória, não, gente. Mas estou dizendo que tinha um oportunismo ali, né? De se conectar com as fotos de Bolsonaro. Tem um vídeo ridículo do Dória falando umas coisas meio... sabe, pronto pra ir pra porta do quartel, no meio da Paulista. Só que aí, né, com a entrega que ele fez na maior crise sanitária da história recente, ele virou pó, sabe? O tecido democrático brasileiro, ele não tá corroído, não, ele já não existe mais, gente. Porque como é que pode? Gente, eu não votaria no Dória nem a pau. Nem a pau. Mas aí é dizer que ele não deveria ter, tipo, uma certa relevância, né? Exato. Sejamos razoáveis. Aí, no entanto, o que a gente vê se projetando? Quem que foi eleito governador de São Paulo? Carioca. Como é que pode um negócio desse? Um homem... Gente, tá ridículo. O homem lança um projeto. Nós vamos fazer a Times Square aqui em São Paulo. São 4 telões ridículos para passar propaganda de Bet. De Bet. Quem que vai pagar o anúncio ali? Só quem vai ter dinheiro é Bet. Vocês estão entendendo a situação que a gente tá? Não, mas assim, é muito engraçado isso aí, porque, sim, um dos grandes nomes de uma eleição pós-Covid deveria ser João Dória. Mas, assim, eu também não sei, porque o desgaste do cara, ele também foi um desgaste no sentido de se conseguiu ver com ele como um experimento involuntário, e eu digo involuntário porque o cara que se elege prefeito de São Paulo, depois vai para governador e ganha de lavada e é uma espécie de superastro instantâneo da política brasileira, que esse sim, né, caiu de paraquedas no troço, dá para dizer que ele é um outsider, não do sistema, né, mas da política como um todo. Ele caiu lá e gostou, e até onde durou foi, e foi com um relativo sucesso. Agora, esse cara, ele foi um experimento involuntário porque ele se mostrou como alguém assim, sou da direita, sou da grana, né? Como é que é? Passa um piche por cima do Vale do Anhangabaú, e é isso mesmo, e o projeto dele, assim, 2 toques ia ser esse aí, da Times Square da Bet, né? Ele combina, aliás, mais com o Dória do que com o Tarcísio, né? Mas a questão é, ele tentou se mostrar alguém como quem diz assim, olha, eu não sou que nem esse tapado aí, né? E eu sou contra o PT. Então, olha só, brilhou o meio aqui, que sou eu. Cara, o cara foi varrido, meu. Porque a galera quer o conflito bolsonarismo-petismo.
A galera quer, por isso que eu digo, eu não sei, de novo, até onde dura essa questão aí, o Caiado e o Zema com certeza, eu tô dando um palpite, posso queimar a língua em breve aí, em alguns meses, mas assim, o Caiado e Zema não dura, cara. Pelo menos um sai do páreo, porque pelo amor de Deus, cara. E eu não sei nem se Caiado e Zema duram, porque, a coisa tá feia ainda. Essa coisa que aconteceu com o Dória já faz alguns anos, e algumas semanas no Brasil são como anos, e alguns anos são como décadas, né? Mas, cara, eu acho que é um reflexo bem interessante pra gente pensar a possibilidade ainda escassa de alguém querer ser uma espécie de bolsonarista sem Bolsonaro. E é aí que eu tô me referindo, né? Se o Flávio for por essa, até negando o nome, olha só que jogada interessante, né? Se ele for tentar ser um Bolsonaro sem bolsonarismo, né? Na mesma trilha da nossa musa, Joyce Hasselman, o que vai acontecer? Ele periga naufragar, cara. Então, em algum momento, ele vai voltar a assumir o nome, vai aparecer o pai na campanha, sei lá, né? Enfim, né? Aquele tipo de coisa, cara. Mas eu acho que o Dória é realmente um exemplo interessante para se ver como ainda essa coisa de tentar uma terceira via, que é muito mais primeira via do que meio, né? Ainda é arriscado. Vide também outro finado, né? Tem vários finados aqui na gravação de hoje. Finado Eduardo Leite, por exemplo, né? Que tentou dar um golpe no próprio partido e já tá pra terceira troca de partido aí, porque é beicinho, né? Ninguém me quer. Ai, meu Deus, mas assim, na boa, o lance da terceira via no Brasil, eu acho muito engraçado. Porque por mais que as pesquisas mostrem, assim, que as pessoas estão dispostas, né, a votar em outro candidato, quando a terceira via chega com os candidatos dela, o que ela sempre apresentar? Muito se critica, né, a esquerda, e eu concordo com isso, porque a esquerda não apresenta outras opções viáveis que não o Lula. Isso é um fato. A gente não tem como escolher outra pessoa. Se não for Lula, e eu não tô reclamando, tá? A gente tem uma dívida moral com o Lula, porque podia estar na sua casinha, né? Com a Janja, e os cachorros, de perna pra cima, né? Ele se dispôs a tirar o verme em 2022. Muito obrigada, presidente Lula. Mas, enquanto essa crítica ela é válida, o que é a direita, centro-direita, até o centro.com, que tem pessoa que fica nesse tempo, eu sou de centro ponto, não sou nenhum nem outro. Aí você vai vendo o que ela vai concordando, é tudo coisa de direita. Só vai observando. Aí só de esquerda ela concorda que mulheres são gentes e que gays merecem respeito e só, assim, olha lá. Mas, o que a direita tá oferecendo de opção? Vamos lá. Caiado. Se fosse um livro, foi comprado num sebo que alagou. Né? Porque tá lá, abandonado há um tempo. Caiado. Zema, que o discurso dele é pra lá de bolsonarista, se você for retroceder. Eduardo Leite é o mais suave dos três, assim, é porque é o mais novo, talvez, é o mais jovem, talvez tenha um ar mais ou menos de renovação aí. Mas fora isso, o que estão oferecendo pra galera? Aí depois, porque as pessoas estão muito polarizadas, olha as opções que vocês estão construindo, sabe? Gente, pra vocês terem ideia, eu vou falar isso aqui, eu sei que a retenção do podcast vai lá pra baixo, agora, mas vamos pegar o exemplo, o João Amoedo, né, com a devida vênia, você olha as críticas do cara, né, ele faz às vezes umas críticas mais contundentes que as pessoas de esquerda, assim, eu fico pra morrer quando eu leio os tweets, os posts do João Amoedo. Mas ele sempre foi assim? Vocês lembram disso aí? Ou ele mudou em determinado ponto? Eu tenho essa dúvida mesmo. Não, então, o que mudou, na verdade, eu acho, foi o Novo. O Novo, quando ele surgiu, era com todo respeito, né? Se tiver algum ouvinte que era afiliado ao Novo na época. Mas os que continuam lá, eu quero que se dane. O Novo, ele era um partido, assim, de almofadinha. Né? Tanto que pra você poder concorrer no Novo, você tinha que ter grana. Não era um partido, assim, democrático, no sentido da palavra. Você tinha que botar sua grana, tinha um perfil de seleção, assim, como se fosse uma startup, uma grande multinacional. Era uma coisa bem Faria Limer da vida. Só que no meio desse coquetel de Faria Limer, tinha uns que não eram fascistoides. E o partido foi tomado de assalto por eles. Tanto é que o João Amoedo, que era o fundador, ele foi expulso porque ele estava divergindo do que o Novo se tornou. Aí a gente tem que ficar. Aí, moral da história, a gente vê o Zema como candidato viável e o João Amoedo lá, dando as cacetadas dele. Eu fico, meu Deus do céu, eu tô concordando com o João Amoedo. Que merda!
Que ódio. Lembrando sempre que Gabriel Divan votou em Eduardo Leite. Votei 2 vezes no Eduardo Leite, inclusive. Fiz o L de leite, né? Sério? Não, claro, mas vem cá, né, cara? Uma era o Sartonaro, o outro era o Onix, né? Relembro as palavras da senhora minha mãe, né? Vou votar nele porque eu detesto o Onix, porque ele é gay e porque ele fala bem. Então, essas são as 3 palavras. motivos. E é bonito, é bonito, porra, É ele é um cara bonito, bonito. Ele é bonito. Não, e tem uma É voz bonito. boa, tem uma voz boa. Agora, é isso, né, cara, é isso. E não só, e vou dizer mais, cara, fiz o L de leite em 2022, por quê? Porque no primeiro turno, em algum momento eu pensei assim, não tem voto útil, coisa nenhuma, vou de Edgar Preto. Cara, o Edgar Preto quase ganhou, a gente ficou no pavor, torcendo contra. Foi a primeira vez que a gente votou num cara do PT, que era azarão, ele parecia que ia pro segundo turno, a gente ficou desesperado, dizendo, não, volta, porque ele ia perder, cara, ele ia perder com certeza. Aí quando foi ele contra o Onix, e a eleição no estado, a apuração foi muito mais rápida, e já estava meio que decidida, quando ainda mal tinha, né, algum índice confiável para a eleição presidencial, teve comemoração entre eu e meus amigos, porque todo mundo fez o L de leite, né, agora, pelo amor de Deus, né, cara, pelo amor de Deus, né. Tu já contou isso no podcast antes? Claro que já contei, mas quem é do Rio Grande do Sul passou por esse dilema aí, cara. Ou não, né? Ou você é eleitor do Onix, né? Que você não tá ouvindo o podcast nesse momento, né? Ou tá ouvindo pra se martirizar, eu não sei qual é o seu fetiche, né? Mas, cara, é verdade. Agora, tem uma coisa que eu quero dizer também, né, pessoal? Uma coisa na qual eu nunca me iludi, pelo amor de Deus. Tem gente que fica dizendo assim, Eduardo Leite, não dá sequer uma unha pra esquerda, que sem ela ele não teria sido eleito. Ele sabe que a gente era refém, meu. Ele sempre soube, ele tá cagando pra nós, cara. Ele sabia que a gente ia votar nele com todo o desgosto do mundo, então ele não compôs chapa, ele não acenou nada, porque ele não precisou. Então quem eventualmente tá brabo com o Eduardo Leite por isso, e você tem mais 150 motivos melhores e mais legítimos para estar irritado e não querer ver nem o Eduardo Leite pintar de ouro na sua frente, por favor, este não é o motivo, porque este cara nunca precisou dar nenhum passo em direção a nós, porque ele sabia que ele ia contar com o nosso voto, dado que o outro consegue ser 300 vezes mais nojento que ele. Então é uma coisa assim de louco. Eu vejo pessoas dizendo assim, esse cara não teria sido eleito sem o voto útil. Sim, ele sabe disso, cara. Você pode acusar ele de muita coisa, né? Mas assim, de ser um ignóbil, de ser um burro, não pode, cara. Ele sabe muito bem. Ele sabe que ele ia ganhar esses votos, cara. Então é uma coisa de louco. Como diz uma querida amiga minha, né? Porra, ele não balança nem uma bandeirinha do arco-íris, assim, pra tornar mais fácil a coisa, sabe? Não, ele não faz, ele não precisa, cara. Ele não precisa. Então é isso, é um cara que extremamente mimado, inflado artificialmente por, né, pessoas que acham que o fato dele ser gay, falar bem e ser bonito vai bastar pra todo mundo cair de Eu sei amores. que o Divan ia falar esteroides, meu Deus. Não. Pelo amor de Deus, calma. Né, não vamos fazer acusações. Tem acusações que a gente tem provas, né? E tem convicção também. Não vamos fazer aquelas que a gente só supõe. Mas enfim, cara. É um cara que ele é inflado justamente por essa questão de os caras dizerem, olha, tá aí um cara jovem, moderno, olha só pessoal, ele é gay, gay, sabe? Isso aí não tem nenhum cabimento, cara. O cara, ele viu esse capital político falso dele ruir em 2 minutos e agora tá aí de novo, né? Tá dizendo, porque isso aqui é a polarização. Sim, Galo, a polarização matou, assim como tu tentou matar o teu colega João Dória, que já tinha sido morto, por sua vez, pela polarização, e vocês todos vão pro mesmo buraco, cara. Realmente, um dos partidos que mais cresce no Brasil e que tem uma das forças de bastidores mais intensas do Brasil vai colocar, sim, Eduardo Leite para concorrer à presidência em 2026. Belas palavras, aplausos. Votaria no Eduardo Leite, Jair? Se fosse vocês já ouviram aquele podcast português, o Manéspera no Cu? já me falou dele faz tempo. Como é o nome? Peraí, como é o título? Ele não existe mais, ele é o Manéspera no Cu. E daí tem uns episódios deles que o lance é só tu escolher entre 2 coisas horríveis, assim, né? Mas, Flávio, o negócio do Onix ali, que o Gabriel fala, que a gente votou no Eduardo Leite, foi por causa disso, né, cara? Que era o Manéspera no Cu. Daí tu tinha que escolher entre Eduardo Leite ou Onix Lorenzoni. Se fosse entre Flávio Bolsonaro e Onix Lorenzoni, vota em quem, de novo, né? Come com talheres. Cara, mas assim, ó, só pra lembrar uma coisa, né? O argumento da eleição de 22 foi esse. O argumento meu da eleição de 18 foi assim, ó.
quem é que apoia o Bolsonaro de maneira menos ostensiva e mais constrangida? Aí eu fiz o L de Leite de novo, né? Porque, repetindo, o outro, né, era o Sartori, que ele se auto-intitulou Sartonaro na reta final da campanha. E o Leite foi aquele votinho no 17, na época, meio que assim, né? 17, né? Ninguém viu nada, passou. Então eu fui no Leite. Mas é isso aí, né, cara? É isso aí, né? Paciência. Não, mas assim, no Leite eu votaria, gente. Fácil. Gente, eu não me constranjo com o voto, não. Eu faço a escolha mais pragmática possível. Ó, qual dos dois é o pior? É esse daqui eu não vou votar. Então eu vou votar no outro. Eu faço opção por exclusão. Pronto, acabou. Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho para falar do seguinte: a gente vai ter a eleição do Senado 2026, talvez mais importante da história. Por quê? Porque nunca antes tivemos um movimento tão organizado para tomar o Senado de assalto e passar reformas, passar impeachment de ministro, passar, enfim, diversas coisas que vão poder causar turbulências, né, na democracia. Desde 2020 os caras estão organizando isso. E aí vai ter situações onde você vai ter que escolher os senadores, porque esse ano você vai ter que votar em 2 senadores e não banque o esperto e votar 2 vezes no mesmo, porque o outro voto é anulado, né? Só sua mãe que teve filho esperto. Então você vai ter que escolher 2 diferentes. Então, eu acho que a partir de agora, né, eu vou convidar a audiência do podcast a fazer uma reflexão de ter que fazer um voto estratégico no Senado, nas candidaturas possíveis e viáveis. Por que que eu tô falando isso? Tem muito perfil ruim para entrar no Senado. Se você acha o Senado ruim atualmente, não espere o cenário possível que vai ser eleito em 2026. Não tô falando nem de gente ruim, assim, tonta, idiota, meio fascista. É gente má, sabe? É gente que tá disposta a concorrer. Eu sei que a gente, falando de política, não pode falar de bom, de mal, mas você vê que é gente que tá entrando na disputa para fazer e acontecer, para desestabilizar mesmo lá dentro, né? Então, assim, vamos todo mundo, quem ainda tiver álcool gel, eu achei um dia desses aqui um álcool gel guardado ainda, da pandemia. Quem tiver álcool gel em casa, usa. Quem tiver máscara também, tá com vergonha, bota o lenço na cabeça e faz a escolha assim que, né, possa dar um respiro, evite uma tragédia maior em 2026 no Senado. O Congresso também, mas o Senado é mais preocupante porque é a casa maior, né? Supostamente. E tem que cuidar por causa que esses caras vão ficar 8 anos, né? Eu não consigo esquecer da vez que a gente elegeu aqui no estado Lazier Martins e Ana Amélia Lemos, assim, eu tinha vontade de me matar depois daquilo ali. Mas, Jaime, eu quero trazer um negócio que foi nosso assunto da outra vez e eu sei que tu continua muito fã, que é inteligência artificial nas eleições e vídeos do Irã contra Donald Trump. Tá vendo? Toda vez que eu venho aqui nesse podcast, eles pintam um alvo na minha cabeça, tá dizendo que eu sou fã de IA, pro povo vir no meu pescoço, né? E eu me ferrar. Mas não é esse lance não, gente. O que é que acontece? Né? O que é que eu tô falando, assim, em muitas conversas, o que é que eu tô percebendo? Infelizmente, né? Por mais que a gente seja de esquerda, a gente tem que, inclusive, enxergar a inteligência artificial pela duas perspectivas importantes. Existe um discurso fatalista de que a inteligência artificial é inevitável e não sei o quê. E não é bem assim. A gente tem essa implementação da inteligência artificial por escolhas, né, de pessoas. Não é que a gente tem que se adaptar a ela. Ela tem que se adaptar a nós. Né? E aí a gente entra nessa disputa. E a segunda coisa é, a gente tem que olhar para a IA, né, dentro da perspectiva de preservação do trabalho, da força laboral humana. Lógico, tem o impacto ambiental, tem a corrosão democrática por trás disso, mas o que é que eu tô querendo dizer aqui? É a estética em voga no momento, infelizmente. Eu fiz um experimento, né, essa semana, que eu tava de perna pro ar, eu fiz assim. Não tem ninguém fazendo, não sei se vocês conhecem as novelas das frutinhas. Você sabe o que é? Eu vi uma esses dias. A novela de frutinha é o seguinte, são frutas antropomorfizadas de uma forma assim, como se fossem desenhos da Pixar, né, animação 3D, e colocam essas frutas em enredos assim, ai meu Deus, eu vou trair meu marido, aí você vê um morango parindo um abacate.
sendo que ela é casada com a banana. Ai, meu Deus, eu vou roubar, não sei o quê. Enfim, tudo que não presta eles usam pra fazer novelinha. As pessoas amam essa tranqueira. Não posso fazer nada pra mudar o gosto das pessoas. As pessoas amam. Aí eu fiz isso, eu fiz uma novelinha aqui pra zoar com a cara do Pangaré, do nosso finado ex-presidente. Finado não, né? Do nosso. Não, mas pode falar, Mas aí- porque tem uns finados aí que ainda. A gente mencionou uns finados aí, mas que ainda estão caminhando por aí, então, então fica à vontade. Manifesta fatalidade, né? Vou ficar falando então. Mas a ideia é, eu peguei, fiz uma novelinha pra testar, pra ver como era o desempenho, como é que era a dificuldade de fazer. E, cara, primeira coisa, é fácil, mas não é tanto de fazer, assim, dá um trabalhinho. Segunda coisa, eu acho que é a taxa de retenção de um vídeo, assim, pra quem não sabe, no off eu trabalho com publicidade. Eu sempre tô no lado do adversário, assim, dos bastidores, mas uma das taxas de retenções, assim, mais altas que eu já vi na vida. É praticamente uma linha reta, assim. Quem trabalha com métrica, com análise de rede, sabe que retenção costuma, principalmente em vídeo, virar uma queda livre, assim. E não, cara, no vídeo que eu fiz ficou retinha. Aí eu vou fazer mais 3 pra validar a hipótese. Essa semana, quem quiser lá ver no Instagram, vai lá no meu @. Mas não vai me xingar, ficar me perturbando por lá, porque tá usando IA. Assim, eu tô usando IA. Eu sei o que eu tô usando. Mas a estética né, do momento. E aí, trazendo pro campo político, o que é que eu percebo? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Tem um perfil que eu não lembro o nome, é Dona Alguma Coisa, mas eu nunca fui impactada por esse perfil. Mas é um perfil que um cara supostamente criou. Ele supostamente é um motorista de Uber. Ele criou um perfil que é uma mulher negra, idosa, fazendo crítica ao governo. É evidente que é inteligência artificial, porque o cara, aparentemente, ele não manja muito e ele não consegue fazer a mesma mulher o tempo todo. Então ela fica mudando de rosto o tempo inteiro. Cara, esse perfil tá com 800 mil seguidores da última vez que eu vi. Esse perfil é um dos maiores de comunicação política agora, lá no Instagram. Ele tá pau a pau, assim, com os maiores. Ele tá no ranking, assim, acho que no top 10, no ranking que tá Nicolas Ferreira, por exemplo. E aí o povo começa a reclamar, o povo fica pedindo pra derrubar, e não sei o quê. A pergunta que eu faço é, por que a gente não tá se apropriando dessa ferramenta pra fazer propaganda contrária? De novo, gente, eu sei de todos os lados nocivos da inteligência artificial. Eu sei que tem uma série de fatores éticos, eu sei que tem uma série de fatores até legais, né? Porque, querendo ou não, essas inteligências artificiais, no fim, absorveram trabalho e conteúdo da internet de todo mundo sem pedir licença, sem pagar nada. Mas a gente vai continuar deixando só um lado do campo ficar usando essa bola. Eu não acho que seja oportuno, sinceramente. Por exemplo, a gente vai pegar agora o confronto dos Estados Unidos com o Irã. Uma das principais ferramentas de contra-narrativa do Irã contra os Estados Unidos, é vídeo de IA usando o Lego. Ou seja, ele está usando aqui 2 propriedades intelectuais, né, que são americanas, a Lego. Está usando a ferramenta lá do Google para fazer. E os vídeos estão batendo, assim, milhões de visualizações. Os vídeos estão impactando, estão chegando nas pessoas. E aqui eu acho que tem a ver com, primeiro, de novo, a estética em voga. As pessoas, assim, por mais que a gente... Eu não assisto nada de IA, gente. Por mais que eu mexa nessas coisas, eu não assisto. Eu vejo que a IA eu já passo. Eu não gosto de ver. Mas as pessoas, no geral, não ligam muito, não. Essa discussão, assim, de esse vídeo é AI slop. Não é muita gente que entra nessa, não. O povo assiste e não quer nem saber. E a outra coisa é, essa ferramenta, né, com todos os problemas éticos, com todos os problemas morais que a gente enxerga nela, por outro lado, ela tá fornecendo para uma galera que tá fazendo esses vídeos de compra narrativa lá, ferramentas que antes não fossem viáveis de fazer. Imagina o cara tendo que fazer um stop motion com Lego para comunicar sobre a guerra do Irã. O tempo que ele tomaria para fazer. O tempo que ele tomaria para fazer e outra, o quanto que ele gastaria. Outra coisa, se fosse para fazer com 3D, quanto tempo ia tomar para modelagem desses personagens, para montar a cena?
e tudo mais, talvez não tivesse o time para lançar o vídeo e ele impactar as pessoas. Eu tava conversando com uma galera que é de movimento social, assim, uma galera que tá articulando com gente que não é de movimentos, assim, que são conhecidos, que tem muito recurso, sabe? São pessoas de periferia, são pessoas de comunidade, são pessoas que não têm, sei lá, às vezes não tem nem internet para postar as coisas. Eu vou chegar para essa pessoa e dizer para ela, não use IA, não, sabe? Assim, eu sei que é um debate chato de fazer, mas um lado tá usando e a gente tem uma opção. Ou a gente usa para se proteger, né? A gente faz o uso dela para criar nossas defesas, para criar nossas soluções, para criar a defesa dos nossos interesses, ou a gente vai ser engolido nessa eleição. Outra, não precisa necessariamente assim, ó, tem que criar a nossa Dona Maria falando as nossas mentiradas, isso aqui. Não precisa disso, né? Exatamente igual a isso. Agora, a questão tem que vender a alma ao diabo, glorificar o modelo? Não, cara, tu tem como usar isso aí para inclusive otimizar alguns processos e pronto, né, cara? É uma coisa que tá aí, Agora, vocês estão dizendo que vocês estão estimulando, agora, cara, não, nós não estamos dizendo isso, velho, assim, ó, na boa, tá, na boa. E já falei da outra vez, vou falar de novo. Eu não sou um usuário, né, de IA. Agora, cara, a gente usa um monte de coisa que paga não só tributo, mas entrega dados e ajuda a monetizar e ajuda a engrandecer essas empresas aí. Eu não vou usar IA, né? Mas eu vou ficar aqui com a minha conta no Instagram, postando no meu iPhone, lidando com o meu não sei o que, e sabe, cara, assim, ó, o IA tem um problema muito sério com essa questão dos data centers, né? E esse modelo de instalação de base que em si é altamente apocalíptico. Agora, eu não sei qual é o nível de pureza que algumas pessoas querem, né? Porque se pegar e fazer um vídeo usando uns aplicativos lá da loja da Apple, tá tudo bem. Agora, se usar uma IA, é o diabo na terra. Cara, não sei, eu acho que não é por aí o papo, né? Agora, eu meio que rejeito, né? Eu não tendo a gostar da ideia de fazer, por exemplo, assim, eles têm a Dona Maria, então faz a Dona Joana. Não, cara, não, aí não, né, velho? Não, cara, não. Mas assim, cara, fazer um uso de IA em algum momento para tu elaborar o teu material, cara, é coisa que vários profissionais já fazem. Não significa substituir um desenhista por um prompt, não significa substituir um programador por um vibe coder, né? Agora, fazer o uso da ferramenta, por que não, né? Por que não? Já que ela existe, já que ela está aí, né? É uma das coisas que eu acho sim que tem que ser falada, porque se recusar a participar do debate, isso é uma coisa que é bem do território do vira-casacas, né? Se recusar a participar de um certo debate, você não está ganhando moralmente nada, né? Em muitos casos, para não dizer a maioria esmagadora, e você está simplesmente deixando um terreno inteiramente vago pro outro lado. E só. É isso que você consegue. Total. Né? Se você disser assim, não vou usar, porque ninguém vai usar aqui, ó. É tipo aquela coisa, né? Tem um cara com um revólver e tu sem nada. Aí tu fala assim, quero ver se é bem homem, então vem na mão aqui. Aí o cara vai deixar o revólver no bueiro e vai vir na mão, é isso? Não, ele vai te dar um tiro na cabeça, meu. Acorda, né? Então, a metáfora que eu costumava usar com as pessoas que eu tava conversando era a seguinte. Vocês já assistiram aquele filme pavoroso do Tom Cruise, O Último Samurai? Claro. Porque pavoroso é quase um documentário, é quase um documentário. Quase um documentário. Então, tá lá o samurai, cheio de honra, pra enfrentar o exército imperial. O exército imperial chega com a metralhadora. Morre tudinho com a honra deles. Por quê? Porque não tem paridade de arma. Lógico, né, gente? Na história não foi basicamente assim. Eles dão uma romanceada e tal. Mas a metáfora ela é válida. A gente tá enfrentando os caras com graveto enquanto eles estão vindo com as metralhadoras. A gente precisa entender como essa metralhadora funciona. Principalmente, não é nem que você vai ter que usar para você se proteger, para você dizer, não, isso aqui foi feito dessa forma. Eu sei como é que ele fez isso daqui, para você até explicar para as pessoas, isso aqui é falso, isso aqui eu consigo fazer. Eu vou dar uma dica aqui ao ouvinte do Vira-Casacas que funcionou aqui na minha família, que é a seguinte. Minha tia é uma pessoa super desconectada de tudo, ela não usa rede social, ela fica por fora de política, enfim, tudo. Mas ela é uma pessoa que tem, assim, se a gente explicar para ela, ela absorve. Ela não estava ciente de nada da ideia de inteligência artificial, dessas coisas. Eu estava do lado do sofá dela um dia. Eu vi ela deitada assim do lado.
Eu tirei uma foto assim discreta dela, botei na IA, pedi pra transformar ela no homem. Aí eu usei meus talentos, né, de escola Wolf Maia. Eita, tia, a senhora viu esse homem que tá matando gato e cachorro envenenado aqui na vizinhança? Ah, ela, cadê? Deixa eu ver. É esse homem aqui, tomem cuidado, viu? Se vê ele, porque lá no prédio dela tem uma gata obesa, a gata parece um hipopótamo, tão gorda. Mas ela lá, ó, cuidado, viu, pra não deixar o portão aberto quando o carro for sair, pra esse homem não pegar. Aí ela ficou olhando assim a foto, ela não entendeu. E a senhora não percebeu nada de estranho nessa foto, não? Ela, o quê? É a senhora, ó. Aí ela, como assim sou eu? Eu botei a senhora aqui no negócio, mudou seu rosto pra um rosto de um homem, e a senhora ficou achando, aí fui explicando pra ela como é que funcionava, como é que se altera. Tá, o moral da história. Agora ela tudo acha que é inteligência artificial. Um dia desses eu tirei foto com uma artista aí bem famosona, e ela ficou olhando pra minha cara assim, toda desconfiada. Como se eu tivesse manipulado a foto. Até hoje eu acho que ela não acredita muito. Aí eu sei que tem gente que vai falar assim, ai, você colocou a foto da sua tia pra treinar a inteligência artificial. Coloquei, porque se ela levar um golpe no banco, se ela levar um golpe assim de sequestro, essas coisas, o prejuízo vai ser maior. Eu pesei e a escolha mais educativa. Né? Foi método Paulo Freire, na veia. Tá aí. Educadíssima. Muito bom, muito boa dica. Gabriel Divan, vamos para nossas dicas culturais? Falando em dica, né? É isso, então? Isso! Dicas culturais do Vira Casacas, aquele momento onde a gente lança a barbada para você, para que você aproveite aí. Pode ter a ver com o episódio, pode não ter. Jaime vai indicar aquele filme que estão fazendo agora, que é inteiramente com inteligência artificial, do Aronofsky, né? Eu já sei, já ouvi aqui em off, né? Mas enquanto isso, Felipe Abal, né? Que livro escrito por IA você tem aí para indicar? Continuação de Conan, continuação de 007, é isso? Cara, antes fosse nem livro escrito por IA eu tô conseguindo fazer direito, assim, na verdade, eu vou ter que requentar dicas, porque a única coisa que eu fiz nos últimos tempos saiu a segunda temporada do The Pitt, e daí eu assisti a segunda temporada, e tá bem legal, né? Então, assim, se você for dessas pessoas que ainda não assistiu The Pitt, você tá perdendo tempo, vai lá. Eu não consigo assistir. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu não consigo assistir The Bear. É muita agonia. É muita tensão, é muita gente nervosa, é muita gente pra morrer, é muito prato pra queimar. De agonia já basta a minha vida. Eu quero ver coisa que me tranquilize. Ele não é do que tranquiliza, né? Não é do que tranquiliza. Mas ele tem mesmo esse negócio de pitch, assim, de ser meio tenso. Mas não é assim, ó. Quem também acha que é ER, né? Do tipo, vai mostrar as coisas. Ele é muito mais inteligente, assim, ele é muito mais legal. E ele é sobre relacionamentos humanos, né? Então você vai ficar apegado ao Dr. Rob. Né? Então, assim, ó, eu gosto demais, estou esperando já a terceira, tomara que tenha um spin-off, me contradizendo, né, porque se ele terminar agora, ele termina por cima, sabe? Então, assim, ó, se vocês quiserem terminar, vocês vão terminar por cima. Se quiserem continuar, eu vou ver igual. Então, faça o que vocês acharem melhor, HBO. E a segunda também é da HBO, porque daí terminou The Pitt, e daí agora apareceu 10 anos depois a nova temporada do Euphoria. Né? E assim, ó, a gente ainda vai ter que discutir um dia os males que o Euphoria fez no mundo, nas figuras de Sydney Sweeney e Jacob Elord, né? Do tipo, vocês largaram 2 demônios no mundo, que são delírios coletivos, tá? Assim como a A24 fez muito mal pro mundo, Euphoria também, mas eu tô vendo a nova temporada, porque eu também não posso não ver o encerramento. Assim, ó, tu pode odiar a menina, mas fala direito o nome dela, né? É Cindy. Cindy, tá? Sidney. E o Jacob Elord, que daí os caras dizem, ele é bonito. Eu digo, o cara não é bonito, ele tem a cara toda esquisita. Ele é bonito. Não ele é lindo. 2-1, porque ele é bonito, sim. Bonito. É lindo. Não, ele tem aquela boca completamente desproporcional ao tamanho da cara dele, assim. Não, discordo. E a Sydney, ela tá... porra, é só pra ela aparecer pelada, né? O personagem dela é isso aí. É uma série inteira pra ela aparecer pelada entre monólogos da Zendaya.
Mas assim, cara, a final da segunda temporada daquela peça de teatro, que é meio que... Eu amo aquilo. Nossa, do cara, não, foda, assim, ó, foda, cara, achei alto nível. Eu não vi nada da temporada ainda, porque, enfim, né, eu não sei se... Eu vou dizer uma frase que é uma frase complexa aqui, né. Eu não sei se eu quero ficar vendo a Sidney, assim, né, fazendo pose, não sei o quê, porque eu não sei se não é meio demasiado, sei se não é uma coisa que o cara vai no Google Imagens não resolve, né. Mas, enfim, cara, depois tu me conta se vale tá a pena, legal. tá. Não, porque assim, ó, vamos deixar claro, cara, eu acho uma série bem filmada pra caralho. A Zendaya, eu acho assim, ó, ela é um demônio da atuação, assim. Ela engole tudo que ela... É impressionante, assim, cara. E, enfim, né. Mas eu acho o cara bonito, sim, velho. Tu vai ter que perder essa. Tu perdeu essa disputa aqui, né? Vou ter que botar uma enquete. Vamos botar uma enquete lá no Instagram do Vira Casacos. Bota a enquete. O Frankenstein é bonito ou não é? Ah, Mas ele faz umas merda, né, cara? Tem aquele filme da Sofia Coppola, do Elvis, da Priscila, que ele faz o Elvis, assim, pelo amor de Deus, cara. Que bomba Triste. atômica, bomba atômica. Então, a série demorou tanto assim pra sair a terceira temporada que a gente pegou 3 fases dele. A gente pegou ele fazendo filme na Netflix, que é aquele filme A Barraca do Beijo, sei lá que diabo era aquilo. A gente pegou ele tentando fazer esse filme sério. E a gente pegou ele fazendo filme de cada Oscar, que é o Frankenstein. E vai vir a Ou quarta seja, a fase aqui, trajetória dele. depois de reunião de família com o Kardashian e como é que é? Quem é os caras da família? É o Timothée Chalamet, o Lewis Hamilton, esse altão aí, que porra. Vai se Ele fuder. tá namorando com a Kardashian? Eu não sei, eu me perco no nome dessas meninas aí, se é Kardashian, se é Jenner, eu não sei, mas é uma galera meio, né, relatives, né. Olha, eu achei que eu ia dar a mesma dica que a Bal, cara, porque eu achei que a gente ia dar a dica do mesmo filme, né, um filme que tem cenas de terror tensas, impressionantes, um filme que deixa as pessoas nervosas, porque a questão é 2 pessoas gravando um podcast e adiando a botar no ar o episódio, cara. Isso é um terror total, cara. Eu tô me referindo... Ingrid, bota um grito, bota um grito. Ah! Tá louco. Eu tô me referindo a The Undertone, né, cara? Eu tava esperando ansiosamente esse filme aí, eu vi comentários muito bons e eu vou dizer pra vocês que vale o ingresso, né? Vale a pena porque, como eu comentei com o Felipe, o filme tem 1h34 e nessas aí deve ter um total de 2 minutos em que tu não passa atenção, cara. É muito louco o negócio, é muito bacana, envolve a temática dos podcasts, né, a gente falou ali que, de fato, né, há um dos momentos de terror do filme é quando as pessoas querem gravar o podcast e a outra pessoa não quer e não quer seguir, e aí tem que deixar para outro dia e atrasa a gravação e tudo mais, mas é aquela história, né, que você talvez já tenha visto nas sinopses aí, tem um podcast sobre causos sobrenaturais e coisas que dão medo, em que um dos hosts recebe um e-mail com áudios que recomendam-se que sejam ouvidos numa certa ordem, eles resolvem ouvir ao vivo. Eles vão fazer um react. É pra provar que react é do diabo e é uma coisa horrorosa. Eles vão fazer um react meio na hora e aí é óbvio que os áudios, eles descalabram uma situação lá que dá uma merda generalizada, que eu não vou contar qual é e tudo mais, né? Filme bem simplesinho, filme, né, realmente de baixo orçamento, mas bem feitinho, bem bacaninha, e é uma boa opção pra você ficar assim, ai, não quero olhar pra tela agora, né? Até porque eles fazem uma sacanagem, que é muita sacanagem, que é aquela coisa de dar um clima de tensão, eles estão filmando a menina gravando, mas tem toda uma parte de tela que tá aparecendo, tem uma escada lá no fundo e você tem certeza que vai aparecer alguma bosta de alguma pessoa caminhando, aí fica assim, ai, não. Então quando saía aquele plano aberto, eu conseguia respirar um pouco, assim, bem divertido. Diva tem medo. Eu tenho medo, cara, mas eu adoro assistir esses filmes, cara, eu adoro mesmo. Mas é aquela coisa, né? Assim que passou o filme, aí eu vou dormir, daí você tem que acordar sozinho pra ir de noite, beber água eu vou, e não tem problema, né? O último filme que me deixou meses pensando, eu era pequeno, né? E é O Exorcista. Os outros eu consigo levar na brincadeira, mas na hora alguns me capturam. Esse aí me capturou, assim, foi massa. Olha aí, eu vou assistir. Jair, me dê uma dica aí pro pessoal, uma ou várias, quantos quiser. Eu vou dar várias. Primeiro, todo mundo tem que assistir a série mais importante já feita na história da humanidade, que é Hacks, da HBO Max, que conta a trajetória da grande personagem Deborah Vance, que é uma comediante de Las Vegas, e sua assistente. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu sei que é uma dinâmica bizarra de exploração trabalhista. Muito engraçada. No fim, você percebe que as duas são mais parecidas do que elas admitem ser. Tá na última temporada agora, acho que é a 4ª. Vale a pena assistir, vale a pena investir seu tempo.
Entendeu? Você vai tirar umas lições muito valiosas pra sua vida. A segunda série que eu vou indicar é Os Testamentos, que é a continuação de O Conto da Aia. Eu sei que O Conto da Aia, né, por muita gente, é considerada pornô de violência, porque ela se estendeu por muito tempo e a história não andava, só mostrava as mulheres sendo torturadas, não sei o quê. Então eu acho que eles conseguiram dar uma amenizada absorvendo as críticas que O Conto da Aia original recebeu. E as personagens, elas são bem mais distintas, digamos assim. Você consegue ver a personalidade delas, você consegue entender que elas estão mobilizadas, elas não estão ali apenas como objeto de sofrimento, assim. É bem legal. Pra quem não sabe, a série é baseada no livro que a Margaret Atwood escreveu como continuação. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tem um plot twist bem chocante pra quem assistiu a série. Muito legal. E a última coisa que eu vou recomendar é o filme Kokuro, de 2025. É um filme japonês que conta a história de uma criança que ela era simplesmente filha de um líder da Yakuza. Ele é assassinado. E aí essa criança é posta numa casa de teatro de Kabuki, que é aquele teatro que os atores eles se fantasiam de mulher. E aí você deve estar pensando, esse é um filme LGBT? E a resposta é não! É um filme que mostra que a pessoa pode ter tensão entre ser uma cultura de violência e ao mesmo tempo fazer uma arte incrível. Assim, vale a pena assistir, é um filme muito bonito, muito legal. Eu acho que ele foi para indicado ao Oscar do Japão, se eu não me engano. Eu acho que ele foi indicado ao Oscar de fotografia. Ele teve um Oscar que ele concorreu. Uhum. Antes eu tava ligando pro Wagner Moura, então eu não prestei atenção em mais nada. Era agente secreto pra lá, agente secreto pra cá. Mas é isso, gente. O filme é muito legal. Bem assim pra você assistir e ficar pensando, meu Deus. E a última coisa que eu vou recomendar, gente. A Marvel, ela incrivelmente conseguiu fazer uma série muito legal. Que é a segunda temporada de Demolidor Renascido. Ah, mas é a primeira. Pula. Finge que não aconteceu. Vai direto pra segunda. A segunda eles estão escrevendo com uma sintonia com o establishment norte-americano muito legal. Então você vê aquelas tensões ali da cozinha do inferno e você consegue reconhecer alguns elementos ali que, opa, eles estão tentando dizer alguma coisa aqui. Eles estão tentando me mostrar alguma coisa. O que é que eles estão querendo dizer? E eles estão muito melhor sucedidos que The Boys nesse sentido. Porque não é possível que alguém vai assistir e aquele negócio vai concordar com o Rei do Crime. Por favor. Que, aliás, é o único vilão que a Marvel tem. Em 15 anos de filmes, ele é o primeiro vilão que a Marvel apresenta. Então, parabéns, podem assistir. É isso. Bom, a Marvel não tem clássicos, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar... Cara, eu tô gostando da segunda. O que me manteve vendo o Demolidor foi o amor pelo personagem, né? Porque eu não me empolguei com aquela primeira. Agora, essa segunda, e principalmente o episódio da semana passada, Felipe Abal, ela voltou. Ela voltou. Quem voltou? Electra? Não. A minha, Jessica Jones, voltou. Está viva, obrigado. Morando no interior, inclusive, né? Que loucura, cara. Que maravilha. Você gosta da Jessica Jones? Mas eu sou... Olha como tu vai falar dela aqui. Tá? Cuidado. Eu gosto muito dos quadrinhos. A da série eu ficava com vontade de afogar. Eu não vou falar nada, tá? Enfim. Mas, cara, assim, ó, eu tô achando massa, em que pese eu ficava meio confuso com algumas coisas, e agora, pelo visto, deu pra entender mais o que eu tava falando com a nossa querida Beatriz Falcão esses dias, um beijo, né? Estamos assistindo aí, trocando impressões sobre o Demolidor. Eu disse pra ela justamente o seguinte: eu não tô entendendo se aquela série da Netflix aconteceu ou não aconteceu, se aquilo é uma cronologia que rolou ou não é, ou se é uma outra coisa, porque tem elementos que continuam diretamente, tem outros que parece que nem me viu, e quando apareceu a Jessica Jones, eles falam, né, quanto tempo, tal, então deu pra ver que rolou tudo, né, a ideia é que a série da Netflix realmente rolou, e aí a Electra, coitada, né, morreu, né, numa versão meio esquisita, né. Mas eu acho que ela vai voltar. Eu gostava da Electra da Netflix. Não, a Electra, pelo amor de Deus, é outra personagem. Não, eu gostava dela. Tem que ser tratada com cuidado. Você não gostava? Não, é que eu achei o arco meio mal explorado ali, ela é muito mais importante que aquilo ali, né, mas enfim. Não, assim... Eu acho que eles conseguiram pegar a vibe dela ser viciada em violência, assim, eu achei legal, porque pra quem sobreviveu ao filme da Jennifer Garner de 2006, ali transformaram a Electra na mãe do ano,
É verdade, dá, aquela foi cronômetro. complicado. Foi complicadíssimo, né? Foi complicadíssimo, mas deixa pra lá, deixa o Ben Affleck pra lá, né? E esse tipo de coisa. Gente, temos um punhado de dicas muito interessantes aqui, né? E com isso a gente vai se despedindo de Jairme, mas não do programa, porque a gente vai mandar uns salves, fica aí, não sai daí, fica sentadinho ainda, mas, Jairme, muito obrigado, volte sempre, né? Aparece, né? Quando derem perdido, né? Lá no Isso. aplicativo, né? Pode mandar uns contatinhos pros antigos. Olha a história. Eu tô aqui pra cobrir uma ausência. Estão vendo como eles me tratam? Estão vendo como é a solução? Eu não piso mais aqui. Não piso mais aqui. Tchau. Ah, não piso. Valeu, gente. Tchau. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, Jairme, é sempre um prazer, né, cara? É bom humor, com pessimismo, com otimismo, tem de tudo. Agora quem tá cansado sou eu, né, cara? Porque essa diatribe aí sobre Euphoria, né, foi como fazer uma série de ombros aqui. eu tô cansado, precisando de um alongamento aqui. Mas vamos lá, porque nós temos vivas pra mandar, nós temos carinhos pra retribuir. Quem começa? Posso começar, cara, que eu só tenho um salvezinho aqui, que o Benedito Júnior, lá no Instagram, ele tava falando a respeito do último RT comentado, mandou uma mensagem pedindo leitura complementar, olha só, né? E daí ele pediu um salve pra ele e pra sua filha Ive, que ouve o Vira Casacas por tabela com ele. É IVY, Gabriel Divan. É Eve? É Ivy? É Poison Ivy? Não, pode ser Poison Ivy, né? A grande vilã. Pode ser Operation Ivy, né? Magnífica banda de ska adolescente que depois deu origem ao Rancid. Mas eu acho que é Ivy, cara. Eu tava pensando na Poison Ivy do The Cramps, né, cara? Ah, tá. Bom, né? Claro, companheira de Lux Interior, né? Musa punk, Billy, né? Psycho, punk Billy, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Eu acho que é Ivy. Então tá, grande salve, Benedito Júnior e Ivy. Benedito, nos explica aí depois se é Ivy ou Ivy, né? Isso aí. Porque às vezes as pessoas elas querem botar o nome como a pronúncia americana, né? O cara viu no filme assim, Michael. Aí bota aquele nome assim, Maicon, que é pra ficar parecido, né? E o Maicon também tem o seu valor, né? Que fique bem claro isso, né? Tem. Ninguém tá falando mal do Maicon. Então, Ivy, seja lá, né? A pronúncia correta aí, nós te mandamos um grande beijinho. Isso aí. E você, Divan? Salves? Tem um salve aqui, é de uma pessoa da casa, né? Parece marmelada, portanto. É a nossa querida Domênica Mendes, que me mandou uma mensagem dizendo que, olha só, justamente no episódio em que ela acabou trabalhando, a gente botou ela no batente, né? Eu dei a dica que está conquistando o mundo, que está dividindo poucas opiniões e angariando muitos aplausos aí, que é a dupla Angine de Poitrine, né? Música instrumental muito louca. E, enfim, aí a Domênica mandou mensagem para mim dizendo o seguinte, que loucura, né? Tava aqui escutando o episódio do Vira Casacas, estava trabalhando e o meu cônjuge, que se trata dele, o Rodrigo, ele entende muito de música, segundo ela, e ele fez um episódio do seu próprio podcast, que, lá vai o merchan, é o Mais Um Pod de Casal. Mais um Pod de Casal. E o casal, no caso, é o Telo e o Rodrigo. Se tivesse a Domênica junto, ia ser um trisal, não sei. Bom, enfim, no episódio 283, então, ele comenta sobre o Angine de Poitrine, ele comenta sobre a questão da harmonia da banda, a originalidade da banda, e ele faz o que eu já vi muita gente fazendo também, que é comparando eles com um estilo dadaísta de música, o que fica bem interessante, né? Então, vai um grande abraço, um grande beijo para a Domênica, vai um abração para o Rodrigo também, e fica a dica aí, né, incidentalmente, do Mais Um Pod de Casal, episódio 283, se você quer se aprofundar no mundo dos maluquinhos fantasiados. Muito bom, Gabriel Divan. E aquele salve geral, né, pra todo mundo que nos apoia, pra todo mundo que nos escuta, pra todo mundo que nos compartilha. Porra, é muita gente massa, assim, obrigado, pessoal. Porra, obrigado mesmo, né, cara, estamos aí, o Vira Casacas não para, ele é um podcast que não para, né, ele causa ranger de dentes, né, nos contra, porque ele vem cada vez mais forte e é por causa de vocês, com toda certeza. Então, muito obrigado, minha galera. E, enfim, né? Chega a ser até estranho a gente perceber que a gente tem tanto apoio, tanto carinho, tanto endosso. Afinal de contas, nós somos homens, assim,
normais. Homens inocentes. A gente pode ganhar dinheiro, inclusive, fazendo um curso de como ser homens normais, homens inocentes. Vamos gravar um Reels, um Shorts, né? Assim, venha para o meu curso aqui. Eu vou ensinar como ser um homem normal / um homem inocente. Vamos fazer uma IA, ela faz isso aí pra nós. Boa ideia. Tchau. Tchau, tchau. What is normal men? What do you mean, normal man? Just innocent men.